A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes e esse é o meu amigo professor Aurélio. Nós estamos hoje aqui para a lição de número 12. Sejam todos bem-vindos, a todos os jovens, todos os inscritos, todos os assinantes. E hoje aprenderemos sobre fé para crer na ressurreição de Jesus Cristo. Se você é novo por aqui, já deixa aí o teu like positivo, se inscreva no nosso canal, lembrando que todos os inscritos são alvos de intercessões. Você gosta de oração? A oração de um justo só. Agora imagine um grupo grande de obreiros orando pela tua vida. Então, se inscreva, não pesa teu celular, não vai mensagem para o teu e-mail, não vai vírus, ninguém pega teus dados. Só se inscreva ali que você vai estar sendo alvo de orações e estará nos ajudando com os nossos projetos missionários que nós temos na obra do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para Deus abençoar e a unção desta lição vir sobre a tua vida e a tua casa. Ore conosco. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por poder produzir esse material, aprender a tua palavra, para que sirva de bênção para os teus filhos. Que a unção desta palavra, acerca da ressurreição, possa ser derramada sobre a vida de todos os teus filhos que assistirão esta aula. Abençoe os inscritos, abençoa, Senhor, os assinantes, abençoe todos os teus filhos que assistirão esse vídeo. E que assim como o Senhor ressuscitou, que possa, Senhor, brotar novidades do teu reino sobre cada vida e cada lar. É a bênção que eu ordeno em nome de Jesus. Amém e amém. Professor Aurélio. Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer para nós estarmos aqui para mais uma aula, então, lição de número 12, lá da classe dos jovens, fé para crer na ressurreição de Cristo. É uma lição bem importante. Você pode aproveitar muito bem o seu tempo aí na Escola Bíblica Dominical, na classe dos jovens, para desfrutar aí dessa coisa tão especial, né? Que é falar sobre a ressurreição de Jesus. O texto principal aí da nossa lição se encontra no livro de Salmo, de número 49, e o verso 15 nos diz: Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. O resumo da nossa lição nos diz que a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. Que bênção, né? Importante isso, né? A maior promessa já feita de todos os séculos. Semana passada nós vimos sobre o milagre, né? Que o maior milagre da nossa vida é a nossa salvação, e a salvação automaticamente nos leva ao céu. Então isso está tudo interligado, né, pastor? A ressurreição. Objetivos da nossa lição são 3. Primeiro é destacar as teorias a respeito da ressurreição. O segundo ponto é saber quais são as evidências da ressurreição de Jesus. E o terceiro ponto é compreender a natureza da ressurreição de Jesus. São 3 pontos bem interessantes que a nossa lição vai destacar. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 7. Então, aproveite, leia lá com seus alunos, e você pode até começar já discutindo com eles a respeito da ressurreição. Então, a introdução da nossa lição nos diz o seguinte: sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e que antes da queda, a morte não tinha o domínio sobre a humanidade. Esse ponto é bem interessante você destacar e tentar aí discutir com seus jovens, né? Porque teologicamente, a princípio, o ser humano seria eterno, não passaria pela morte. Mas a partir da queda, né, tivemos esse problema. Contudo, né, como um ser moralmente livre, o homem pecou, então, permitindo aí que o pecado entrasse no mundo, e com ele a morte. Né? Mas Jesus, isso que é o mais interessante e principal, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, e a sua morte e ressurreição garantiram que a penalidade do pecado, a morte, fosse vencida. Então hoje nós vamos estudar a respeito da fé na ressurreição de Jesus Cristo. Veremos que se o Filho de Deus não tivesse ressuscitado, vão seria a nossa fé. Oxe, estaríamos perdidos. Para os irmãos que adquirirem o nosso slide aí, nós colocamos ali
uma foto, né? Uma imagem da região ali do primeiro século, de como era ali o sepulcro, enfim. Gólgota. E você vai poder estar aí discutindo com o seu muito bacana, jovem, né? E o primeiro ponto da nossa lição fala sobre as teorias, né, a respeito da ressurreição. Nós temos o primeiro subtópico, que é a ressurreição aconteceu, é uma pergunta. A pergunta, né? Que existe muita dúvida com relação a isso, né? E aí, meus irmãos, para a gente sanar isso só buscando a Bíblia, né? Buscando a Bíblia. E aí você vai ter várias situações, vários momentos aí que vão ser questionados exatamente sobre a ressurreição de Cristo, né? E a busca pela razão e as provas incontestes da realidade levou muitos pensadores a duvidarem da ressurreição de Jesus Cristo. Um deles foi um filósofo alemão chamado Goethe Ephraim Lessing. Eu acredito que é assim a pronúncia. Foi um dos que colocaram a ressurreição em dúvida. Ele entendia, meus irmãos, que as verdades da religião, elas estavam ou deveriam estar entre as verdades da razão. Por isso, ele entendia que as verdades religiosas, elas não podem jamais ser provadas pela investigação histórica. Então, assim, se ele estivesse certo, a apologética histórica a favor do cristianismo não passaria de um esforço inútil. Então, por quê? Porque deveria crer em algo que nunca viu e nem teve nenhuma experiência pessoal e imediata. Por que ele deveria crer nisso, né? Então, para ele, os evangelhos não eram fontes confiáveis. Então, já partia desse pressuposto. No centro dessa discussão vem e aparece o iluminismo, que estava a ideia de que ser forçado a aceitar o testemunho alheio equivaleria, né, a comprometer a autonomia intelectual do ser humano. Então, lembrando que é uma teoria, né? Tá? Isso aqui é uma teoria, nós não estamos afirmando isso. A primeira parte da lição diz aqui, ó, teorias a respeito da ressurreição. Então aqui temos teorias de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Mas anote textos aí, ó, o professor foi muito... Pode finalizar a leitura ali. Então, conforme a ótica de Lessing, a ressurreição não passava de um fato que não aconteceu. Ou seja, para ele foi um grande equívoco. Um grande equívoco, mas o coitadinho... O coitadinho, ele estava muito equivocado, né? O que acontece, irmãos? Anote essa frase aqui, ó. Ninguém teria coragem de morrer por uma mentira. Tá? O que essa frase explica? Primeiro que os apóstolos, a existência dos apóstolos é provado pela história. Tá? A ciência chamada história, que é o registro dos fatos, e também a arqueologia, prova a existência dos apóstolos. Até a casa de Pedro já foi encontrada lá em Cafarnaum. Eu tive o privilégio de ver a casa de Pedro ali, os restos da casa de Pedro, quase em frente da sinagoga de Jairo. Então, os apóstolos existiram. E o que é que eles ganharam ao relatar? Porque eles relataram aqui, anote aí, ó. Os fatos da ressurreição estão descritos pelos evangelistas. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20, 21. Estão lá as narrativas dos aparecimentos de Jesus para Maria Madalena, no jardim do túmulo, Marcos 16, João 20. As mulheres que voltaram do sepulcro viram Jesus ressuscitado, Mateus 28 e 9. Os discípulos no caminho de Emaús, lá em Marcos 16, 12 e 13, Lucas 24, 13 a 35. E Pedro em Jerusalém, Lucas 24, 34, 1 Coríntios 15, 5. Aos 10 apóstolos, numa sala superior, lá em Lucas 24, 36, João 20, 19. Aos 11 apóstolos, quando estavam à mesa, Marcos 16, 14, João 20, 26. Aos discípulos no mar de Tiberíades, eu até conheci lá, hoje tem uma igreja em cima da pedra, essa pedra chama-se Mesa Christi, a mesa de Cristo, onde Jesus recebeu os discípulos que vieram do mar da Galileia com pão e peixes ali. Lá em João 20, 26, 21 e 1, e também de 21 e 1 a 24, aos 11 apóstolos no Monte da Galileia, Mateus 28, 16, aos apóstolos na sua ascensão, Marcos 16, 19, Lucas 24, 50, 51, Atos 1 e 4 a 10. Então, todos esses textos são um testemunho ocular daqueles que viram Jesus. Então, como a história prova a existência deles,
o que aconteceu com a maioria deles? Todos os apóstolos, especificamente, exceto João, todos eles morreram por essa verdade. E o que está relacionado com aquela frase que eu pedi para você escrever? Ninguém teria coragem de morrer por uma mentira. Então, até eu vi o doutor Rodrigo Silva dizendo assim, ou eles eram doidos, ou então realmente é verdade. Você teria coragem de morrer por uma mentira? Lógico que não. Quando você vê que a tua vida está em risco, você fala a verdade. Não, é mentira, eu estava só... Mas os apóstolos não. Eles deram a vida, foram todos martirizados e a história prova o martírio deles. Então isso significa que se o fato de eles terem dado a própria vida verdadeiramente era real, que eles viram, eles não poderiam negar. Eles viram Jesus ressuscitado e foram até a morte por causa dessa verdade. Professor. Exatamente, né? Então temos aí, então a ressurreição aconteceu? Já vimos aí que sim, ela aconteceu. E mais à frente aí da nossa lição a gente vai ver mais algumas situações. O segundo tópico da primeira parte da nossa lição fala a ressurreição é um mito. É uma outra teoria. Outra teoria. Por parte dos incrédulos. Veja que nós estamos vendo nesse primeiro ponto teorias a respeito da ressurreição. Então, alguns filósofos, eles influenciados, né, pelo iluminismo, veja que a gente já falou isso ali no primeiro tópico ali, buscaram compreender a fé cristã a partir de pressupostos de que milagres são impossíveis. Então, tal como a ressurreição. Então, se os milagres não acontecem, quem dirá uma ressurreição? Então, David Frederick Strauss, esse é o mais conhecido, ele desenvolveu a ideia, irmãos, da ressurreição como um mito, né? Sem a resposta do milagre. Como se fosse algo concebido assim, pela mente humana. Uma projeção da nossa memória, que levou à ideia, então, da presença viva de Cristo. Então, para ele, Jesus não ressuscitou. E falando em memória, eu já vi alguns cientistas examinando o nosso cérebro, e aí eles falam que existem processos, isso aqui são teorias dos incrédulos, tá? Vamos colocar assim, não que nós estamos defendendo isso. Eles dizem que existem processos químicos no nosso cérebro que causam êxtase, histeria, alucinações. Imagens que a pessoa jura que é real, mas segundo eles não passa de um processo químico na mente. Então olha só o perigo que é. Eles têm teorias científicas para dizer que as visões tal é um processo químico que causou uma alucinação. É igual, quase parecido ao resultado do dependente químico que cheira cola, né, ou que cheira benzina, ou usa uma droga muito forte e tem alucinações, e eles dizem que essa questão pode ter ocorrido também com os primeiros discípulos. Sangue de Jesus tem poder. Sim, e para ele, né, de acordo com ele ainda, de acordo com Strauss ali, ele dizia que um Cristo morto, literalmente, foi transformado em ressurreto imaginário e mítico. Né? Então, essa questão do imaginário ali, que eles dizem que é um processo químico. Então Strauss, ele populariza... Esse Strauss estava estressado. Estava estressado o dia que comentou sobre isso. Strauss populariza aí a falsa ideia, né, falsa ideia de que os evangelhos possuíam um caráter mítico, então, por apresentarem pessoas que compartilhavam uma visão mítica que dominava o mundo na qual estavam inseridos. Agora você veja quantas centenas, vamos dizer centenas, para não dizer milhares, de pessoas que tiveram essa alucinação juntas, então. Né? Sim, primeiro que no primeiro século ali, eles viram mesmo Jesus, né? Literalmente, deram a vida por isso. E como nós temos o Espírito Santo, quem crê recebe o Espírito Santo testifica no nosso coração essa verdade, e de lá para cá, milhares mesmo. Só no ano de 2022, irmãos, morreram mais de 300 milhões de testemunhas em nome do Senhor Jesus. Cristãos que foram assassinados, foram martirizados, perseguidos e mortos. Se não me engano, foi 360 milhões. Isso, milhões de cristãos. Esse é um dado de 2022, que morreram crendo na palavra do Senhor Jesus e na sua ressurreição. O que é isso? É uma alucinação que acompanha os cristãos ao longo dos séculos? Não. É o Espírito Santo que testifica em nosso coração que tudo isso é verdade. É verdade. E aí o incrédulo, por isso que a Bíblia diz, né?
o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para não acreditarem. Mas essa lição aqui, ela é apologética. Nós temos que defender essa verdade, a ressurreição. Exato. E o terceiro tópico aí é a ressurreição. Não é um fato histórico? É uma pergunta também, porque daí você vai ter mais uma outra teoria. E essa teoria vem de Rudolf Bultmann, que é um teólogo alemão. Também é conhecido. Rudolf Bultmann. Né? Ele entendia que na era científica seria simplesmente impossível acreditar em milagres e na ressurreição corpórea de Cristo. Para ele, é impossível recorrer ao auxílio da medicina ou das descobertas científicas, enfim, modernas, né, que nós temos hoje, e ao mesmo tempo acreditarmos no mundo dos espíritos e dos milagres apresentados lá no Novo Testamento. Então, apoiado em uma filosofia existencialista, ele propôs uma nova interpretação do Novo Testamento. Né? Misericórdia. E aí, junto com isso, ele diz que a ressurreição, segundo esse seu pensamento, deveria ser entendida como um mito também. Para ele, eu deixo o testemunho de Policarpo, discípulo de João, lá no 2º século, que quando amarraram Policarpo na estaca, e aí disseram, negue, ele já era idoso, ancião, mais de 80 anos, negue esse Jesus e você vai escapar da morte. E ele disse assim, por mais de 80 anos, ele só tem me feito bem. Agora eu vou abandonar. Poderia negá-lo eu agora? Com o meu sangue confirmarei essa verdade e a minha fé. E aí diz a história, irmãos, que atearam fogo, e o fogo fez um arco ao redor dele e se negava a queimá-lo. Tiveram que matar ele a espada e lança, porque o fogo se negava a queimá-lo. Olha só que lindo, ele deu a vida. Ele não viu, não foi testemunho ocular, ele foi discípulo de João, o apóstolo. Mas ele, pelo Espírito Santo, que testifica, como ele disse, só tem me feito bem, como poderia eu negá-lo agora? Não, com meu sangue confirmarei a minha fé. E deu a vida por essa verdade. Então, irmãos, as teorias existem, mas a nossa fé é maior. Por isso que a lição fala, fé para crer na ressurreição de Jesus Cristo. Não é? Então, algo interessante que a gente tem que passar para os nossos jovens aí é que nós não concordamos e nem aceitamos as propostas de Bultmann. E nem dos outros anteriores. Né? Falsas teorias. São falsas teorias. A doutrina da ressurreição dos mortos, obviamente, ela não estava revelada ali, lá no Antigo Testamento, porque ainda aconteceram muitos fatos depois, por causa dos milagres de Jesus. Né? Tanto que o primeiro, pessoal, de Adão até Daniel, que passou em torno ali de 3.000, e Daniel é coisa ali de 600, ali por ali antes de Cristo. Então passou em torno de 3.400 anos e ninguém sabia o que ia acontecer depois da morte. Sim. Ninguém sabia. O primeiro a falar em ressurreição no mundo antigo foi Daniel. Ele disse, nos últimos dias, muitos que dormem ressuscitarão do pó da terra. Daí que as pessoas começaram a ter uma noção. Mas mesmo assim, no primeiro século, ainda não tinham noção que Paulo aconselha os irmãos lá em Tessalonicenses, lá na igreja de Tessalônica, não sejam ignorantes acerca dos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Eles não sabiam o que acontece depois da morte. E uma das maiores promessas do cristianismo é que quem crê no Senhor Jesus haverá de ressuscitar. Exato. O corpo vai ressurgir, o espírito não morre, já está com o Senhor. E outra coisa, irmãos, agora o tempo não permite, tá? Mas entre em contato conosco se precisar. Não existe sono da alma, os espíritos não estão dormindo, não existe essa conversa que os testemunhos de Jeová ensinam aí, e alguns da Adventista também acham que existe o sono da alma. Não existe. Tá? Estão lá os espíritos acordados, não apaga a memória também. O próprio Jesus falou na passagem do rico e Lázaro, lembra, né, que Abraão falou, lembra quando estava em vida, você tinha os teus bens, Lázaro somares. Então o próprio texto diz que não apaga-se a memória. Até o pastor Napoleão, o pastor Gesiel Gomes tem uma mensagem que eu gosto, que ele ensina sobre os tormentos do inferno. E um dos tormentos do inferno é a lembrança, é a memória que não se apaga. Então, meus irmãos, nós refutamos isso aqui e é por fé, viu? A Bíblia, anote essa frase aí, a Bíblia não é um livro de ciências. Essas pessoas queriam que tivesse respostas metódicas, científicas, teoremas. Não, se aceita por fé.
Exatamente. Então, assim, ó, nós temos lá no Antigo Testamento algumas situações que aconteceram de ressuscitamento, né, de Sim, mas pessoas pelos voltaram ainda, profetas, né? né, Voltaram a e morrer, né? voltaram a morrer. Foi ressurreição momentânea, né? Isso. A mesma coisa aconteceu lá no Novo Testamento, né? Você vai ter vários registros, Sim. inclusive alguns milagres feitos por Jesus. Né? É o caso, por exemplo, de Lázaro. Sim, né? pode anotar os textos. E temos os textos falar. aí, ó, no Novo Testamento, lá Marcos capítulo 5, versículo 35, Lucas 7:11, Note aí. João 11:11, Atos 9:36 e ainda Atos 20 e o versículo 9. Então são textos aí no Antigo que tem mostram. Os e também. No Antigo Testamento você vai ter lá 1 Reis, capítulo 17, versículo 22 ao 24, 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 ao 37, e ainda 2 Reis 13 e 21. Então são textos que vêm corroborar, fortalecer essa ideia de que sim, existiram pessoas que ressuscitaram, embora elas depois, no seu tempo de vida, elas voltaram a morrer. Então foi diferente do que aconteceu com Jesus, ou seja, então Jesus, a ressurreição de Jesus, ela aconteceu? Óbvio que sim. Jesus não era apenas um homem, ele era o Filho unigênito de Deus. Como nunca desobedeceu a Deus, nunca pecou, somente ele então pôde preencher o vazio entre o Deus, um Deus sem pecado, né, e os seres humanos, que eram pecadores. E para isso, Jesus se ofereceu livremente, gratuitamente, ofereceu a sua vida para mim, por mim e por você, né, morrendo na cruz do Calvário no nosso lugar. Então, tomando sobre si as injustiças e salvando-nos das consequências do pecado, então incluindo o juízo de Deus e a morte. Jesus tomou sobre si mesmo os nossos pecados para que pudéssemos ter vida. Glória a Deus por isso. E aí nós encerramos então o primeiro ponto da nossa lição, falando dessas teorias, e o segundo ponto da nossa lição fala-nos sobre as evidências da ressurreição de Jesus. O primeiro tópico, falando diretamente sobre a ressurreição de Jesus, e essa ressurreição é uma das verdades fundamentais aí dos evangelhos, né? A outra é a morte, a sua morte expiatória, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1, 3 e 4, nós vamos ter aí essa base bíblica para falarmos sobre isso, e nós cremos então que Cristo morreu pelos nossos pecados, e que ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas um ato histórico, né, de algum Marte, como tantos outros que já ocorreram aí pelo mundo. Mas a ressurreição é a afirmação da divindade de Cristo, e sem a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a fé cristã seria vã, não teríamos cristianismo. Porque não teríamos o que falar. Eu tive o privilégio de entrar lá no túmulo, tá lá, tem a plaquinha, né? Ele não está aqui porque já ressuscitou. Foi algo incrível. E até tem um comentário, se eu não me engano, foi Orlando Boyer. Aqui um desses livros aqui. Acho que esse aqui. Espada Cortante. Por que João creu? Que saiu Pedro, né? As irmãs falaram, olha, ele não está no sepulcro. O que aconteceu? E aí diz a Bíblia que saiu João e Pedro correndo. E o discípulo, João, ele era mais novo, então ele chegou na frente. Diz a Bíblia que ele chegou, viu e creu. Os historiadores comentam por que ele viu e creu. O que ele viu? No original, quando ele olha a mortalha que estava ali, ela estava, no original diz que ela estava fofa, como se um casulo tivesse saindo de dentro, porque eles embalsamavam. Tanto que Jesus falou, olha, desate Lázaro para ele poder caminhar. Eles faziam isso, eles colocavam aloe vera, babosa, né, para conservar o corpo, passavam faixas. E era impossível uma pessoa sair daquelas faixas sozinho. Só que a mortalha do Senhor Jesus, as faixas, ela estava fofa e vazia, como se estivesse saído como se fosse um casulo, que a lagarta sai de dentro, e aquilo ele abaixa assim, fofo, vazio, e estava ali intacto. Aí João viu e creu, por quê? Porque era impossível uma pessoa sair dali sozinho, isso ali foi um milagre. E ele viu e creu na hora. Digo, não, ninguém poderia sair de dentro de tudo isso e estar agora afofado, vazio, oco,
sozinho. Não, é impossível, isso aqui só pode ter sido um milagre. João creu na hora. Na hora. Ele não está lá, né? O corpo não está lá. Exatamente. Você vai em todos os sepulcros do mundo, dos grandes líderes, até eu fico pensando, né? Como pode? Tem os grandes líderes das outras religiões, mas esses líderes morreram e não ressuscitaram. Agora, o cristianismo é a única que o líder morreu e ressuscitou, e quem viu, foi testemunha ocular, deu a vida por essa verdade. É isso que faz ser o cristianismo, né, o que é hoje, não é? E na verdade é a maior religião do mundo, tá? O cristianismo, tá certo que é multifacetado, né? Tem vários tipos de cristãos aí, mas é a maior religião do mundo. Tem mais de 2 bilhões de adeptos, porque o hinduísmo tem mais de 1 bilhão, o islamismo tem mais de 1 bilhão e o cristianismo tem mais de 2 bilhões, ok? Então a ressurreição de Jesus, que é o primeiro tópico aí, ela vem só fortalecer, né, a nossa fé em Cristo e fortalecer aí o cristianismo. Por isso existe o cristianismo, porque Jesus ressuscitou. O segundo tópico fala das evidências nos evangelhos, né? E nós temos aí nos evangelhos 4 relatos independentes a respeito da ressurreição de Jesus. E eu coloquei ali, e depois vou citar esses versículos aí que nós temos aí, que estão lá. Embora exista harmonia e coerência entre eles, tá? A harmonia nas narrativas se deve ao fato de que são relatos pessoais, né, de pessoas diferentes, de indivíduos diferentes, e é simplesmente improvável que 4 pessoas se sentassem para escrever separadamente um relato que jamais havia ocorrido, né? Ia sentar 4 pessoas falando de uma mesma coisa. Então é preciso mais fé para acreditar nisso do que para crer na veracidade das testemunhas, né? Então lá você vai ter Mateus capítulo 28, anote aí, versículos de 1 a 10, Marcos 16, versículos de 1 a 8, Lucas 24, do versículo 1 ao 12, e João capítulo 20, do versículos 1 ao 10. Então, são os evangelhos dando este testemunho, mostrando realmente que Jesus ressuscitou, né? Então, os evangelhos falam e corroboram isso. O terceiro tópico aí da nossa lição, da parte 2, nos fala sobre a presença permanente de Cristo, né? Então, na nossa vida, né? A presença permanente de Cristo, Jesus, ele tinha que concluir o seu ministério para que pudesse estar presente com seus discípulos no meio, por meio, né, do Espírito Santo, que guia, né, o ser humano, na verdade, né? E também temos na batalha da vida cristã, nós enfrentamos aí a nossa vida, e Jesus está aí pronto. E por quê? Porque um dia ele ressuscitou, né? Ressuscitou dos mortos. E aí temos o terceiro tópico aí, evidências, né, e circunstâncias que vão demonstrar ainda que o cerne da mensagem pregada pelos cristãos no primeiro século, irmãos, era a ressurreição de Jesus Cristo. Então era isso que fazia com que a igreja crescesse e avançasse. E você acredita que eles usariam uma mentira para fundamentar, né, essa ideia como uma pedra fundamental aí da sua pregação e do que eles acreditavam? Será que eles estariam dispostos a morrer, que foi a primeira situação que o pastor Rodrigo comentou, né? Será que eles estariam dispostos a morrer por causa de uma fraude, de uma mentira? Né? Um outro fato circunstancial foram os primeiros discípulos, né? Passarem a se reunir, por exemplo, no domingo. Nada era mais complexo que mudar dias sagrados, pois é um costume enraizado já, né, do povo judeu. Então, outro aspecto que nós devemos levar em consideração foi a mudança de atitude dos discípulos. Então, após a crucificação, eles ficaram arrasados, desiludidos, ou seja, então se Jesus morreu, perderam seu amigo, ficaram arrasados, desiludidos, perderam e seguiram seus caminhos, outros caminhos. Porém,
após se encontrarem com Cristo ressurreto, a sua disposição foi alterada. Eles mudaram a sua forma de ver, né? De ver a vida e de ver o que havia acontecido, né, com Jesus. Então temos aí essas evidências circunstanciais de tudo que acontecia e realmente na ressurreição de Jesus, certo? Esse é o segundo ponto da nossa lição. Então, são as evidências, e nós temos aqui como subsídio, meus irmãos, eu anotei aqui para vocês nos slides aqui que nós temos, mais algumas evidências da morte e da ressurreição de Jesus, como o caso de Maria Madalena e Maria, que viram Jesus ser colocado no sepulcro, e na manhã de domingo, Pedro e João também foram no mesmo sepulcro, então no mesmo lugar, estava morto. O sepulcro foi selado e guardado pelos guardas romanos, lá em Mateus capítulo 27, versículos 65 e 66, nós vamos ver isso acontecer. E se os líderes religiosos tivessem levado o corpo de Jesus, teriam apresentado para deter os boatos da sua ressurreição, né? E se os líderes religiosos tivessem levado esse corpo, eles teriam apresentado, então, como uma prova, né, de que ele estava ali ainda. Mas, no caso, o que aconteceu? Eles não encontraram o corpo de Jesus. É por isso, quando Maria e os discípulos foram lá, o corpo já não estava mais lá. Não tinha mais. Não tinha mais, havia ressuscitado. E a terceira parte da nossa lição, irmãos, vai falar sobre a natureza da ressurreição de Jesus, né? O primeiro tópico aí, uma ressurreição literal, verdadeira, né? Que de fato aconteceu. Então foi o próprio Jesus que, depois de ressuscitar, afirmou lá em Lucas capítulo 24 e versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então a ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual o seu corpo foi vivificado, né? Escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo assevera que toda a fé cristã seria falsa caso a ressurreição de Jesus não tivesse acontecido de forma corporal. Então Jesus ressuscitou, né? Não temos aí nenhuma dúvida, e você pode aí colocar para os seus jovens aí na sua classe, mostrar, ler esses versículos aí e mostrar que sim, realmente Jesus ressuscitou, e que a nossa fé seja aguçada para que nós possamos crer ainda mais. O segundo tópico da nossa lição fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Mais um fato interessante, né? O texto lá de Lucas, capítulo 24, e o versículo 13 ao 55, conta essa história dos discípulos que encontraram Jesus lá no caminho de Emaús e reconheceram ele depois, mais tarde, né? Como sendo Cristo. Ele apareceu para várias situações. Então, João relata também esse acontecimento lá em João capítulo 20, versículo 10 ao 18, né? Sobre a ressurreição do Salvador. E dos relatos dos evangelhos nós podemos observar que as pessoas para as quais o Senhor apareceu viram o seu corpo, tocaram o seu corpo, né, sua carne, conversaram com ele, e até mesmo chegaram então a tocar, que foi o caso de Tomé, né? Jesus teve que fazer ele tocar, tocar aqui nas minhas feridas para você ter certeza, né? Então não se tratava, portanto, de uma visão, de um sonho, né? Mas de um encontro real. Tiveram um encontro real com Jesus. O terceiro e último tópico aí da nossa lição, meus irmãos, ainda falando da natureza da ressurreição, fala sobre a ressurreição de Jesus, que ela foi ímpar. E por que ela foi ímpar? Porque Jesus, né, a ressurreição de Jesus, ela difere de todas as outras narradas nas Escrituras, porque ele ressuscitou para sempre. Né? Ressuscitou para sempre. João capítulo 1, versículo 14. Os outros voltaram a morrer. Os outros voltaram a morrer. Porque ele é o Deus que se fez carne, mas que ressuscitou, né? Morreu, ressuscitou e está junto com Deus. Então, o que morreu por nossas transgressões
e ressuscitou por nossa justificação, porque se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos ainda condenados, né? Então, meus irmãos, a crença na ressurreição, ao contrário do ceticismo, né, que impera em muitas situações, é razoável que esteja amparada pela evidência histórica também, de tudo que aconteceu, de todos os fatos que aconteceram, de todos os fatos que foram narrados, né? E Jesus realmente ressuscitou e está vivo, né? E a conclusão da nossa lição nos diz que nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele é a cabeça da igreja, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Entretanto, se alguém está determinado em não crer, nenhum argumento vai nos convencer, né? Mas o Espírito é o que nos convence e continua ativo no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, versículo 7 ao 11. Então, irmãos, a nossa lição aí ela é bem rica, você pode aproveitar bem o seu tempo aí da Escola Bíblica Dominical, junto com a sua classe, com seus jovens, para discutir esse assunto tão interessante que faz parte da nossa vida cristã. É muito texto. Eu estava vendo aqui os comentários de todas as vezes que ele apareceu, até fiz uma leitura no início aqui, tem esse dicionário aqui que fala sobre a ressurreição de Cristo, mas são muitos os testemunhos. E como eu disse, para você explicar de forma simples, os apóstolos que foram testemunhas oculares deram a vida por essa verdade. Ponto. Exatamente. Nós estamos aqui crendo hoje pelo Espírito Santo que testifica nessa verdade. Exato. Né? Temos o testemunho da história, né? Exato. São centenas de pessoas que morrem por essa verdade, porque o Espírito Santo testifica e se aceita por fé, né? E a fé que vai fazer nós temos essa certeza, né? Então, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e fazer com que a nossa fé ela cresça com relação a isso. Boa. Fechamos nossa lição. Vamos orar. Pode orar. Pai amado, queremos te agradecer. Sim, Jesus. Por mais essa aula, Senhor Jesus. Vem fortalecer, Senhor, os nossos jovens, nossos professores, sim, Pai, na certeza de que Tu é o Cristo ressurreto, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou, sim, e a nossa fé está firmada em Ti. Sim, Senhor Jesus, abençoa os Teus filhos, guarda cada um debaixo da Tua mão poderosa, sim, e que possamos ter uma aula abençoada com os nossos jovens, sim, a partir deste tema, Senhor. Sim, venha alcançar os corações, as mentes, sim, é o que nós te pedimos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Tome posse dessa bênção, lembrando que nós estamos em Black Friday. Se você deseja dar uma escola dominical com muita qualidade de ensino, nosso material didático está por um preço muito pequeno mesmo, é coisa de R$2 por semana, então não perca tempo. Tem os nossos slides, tem o plano trimestral, tem o plano anual, tem o curso de oratória, se você deseja desenvolver-se para falar em público, tem o curso de capacitação para professores da escola dominical, tem a coletânea de slides, são mais de 3.000 slides de estudo bíblico. São os meus estudos desde 2011. Bastante eu estou disponibilizando. Né? Meu Deus, se você quer um material de pesquisa, então tem o QR Code na tela, acesse os nossos materiais, tenho certeza que vai prosperar e muito o teu ministério. Deixa um ok nesse vídeo, se inscreva, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhe essa lição. Não seja alguém só que entra na internet e não evangeliza na internet, não. Pegue essa lição, compartilhe ela, coloque lá na linha de tempo dos amigos lá do Facebook, pega o link dessa lição, compartilha no WhatsApp, para que nós possamos ensinar que Jesus ressuscitou. Forte abraço, Amém. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém. Amém.